Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos continuar aqui falando sobre a nossa playlist de modos ventilatórios. Já falamos sobre o modo VCV, né, a ventilação controlada a volume, modo PCV, a ventilação controlada a pressão, e nesse vídeo falaremos sobre o modo PSV, modo ventilatório espontâneo, muito usado para o desmame ventilatório, mas veremos que ele também tem algumas outras possibilidades de emprego. Então, se você está se interessando pela essa playlist sobre modos ventilatórios, você está no vídeo certo. Não se esquece, deixa aqui o seu like, também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com o seu colega. Então é isso, bora pro vídeo. Então vamos lá. O modo PSV, ele significa ventilação com pressão de suporte, ou ventilação com suporte pressórico. O importante é compreender que, diferente dos últimos dois que vimos, VCV e PCV, que eram modos assisto ou controlados, o modo PSV é um modo espontâneo, ou seja, ele depende única e exclusivamente da interação do paciente. Portanto, se você tem um paciente, por exemplo, completamente sedado, um paciente que por algum motivo, uma lesão neurológica, por exemplo, né, uma lesão central, ele não tem drive ventilatório, o modo PSV não está indicado para esses pacientes. Além disso, é um modo limitado à pressão, então basicamente o tempo INS ele vai finalizar ou durante todo o tempo INS, né, a pressão ela é controlada, existe um limite ali de pressão, visto que você que coloca, né, a pressão de suporte, a pressão que será ofertada a esse paciente, e o modo PSV ele é ciclado a volume. Daqui a pouco veremos que existe a possibilidade de alterar essa porcentagem de ciclagem, pensando em, por exemplo, aumentar ou diminuir o tempo inspiratório. Além disso, né, no modo PSV, a pressão de suporte ela é definida pelo operador. Então é você que está lá mexendo no ventilador que ajusta qual a melhor pressão de suporte para aquele paciente. E essa pressão ela é mantida constante durante toda a fase inspiratória. Uma outra questão é, assim como vimos no modo PCV, modos controlados à pressão, você exatamente controla a pressão, mas o volume ele é livre, o volume é variável. Então, veremos daqui a pouco que esse volume ele depende de vários fatores, como por exemplo, a pressão de suporte que você ajustou e o esforço do paciente. Tem outros sim, daqui a pouco listaremos quais são. E no modo PSV, você pode ajustar o quê? A pressão de suporte, por vezes, né, é um delta em relação a PIP. Então, por exemplo, você colocou uma PIP de 5, se você colocar uma pressão de suporte de 15, alguns ventiladores vão trabalhar como a pressão total sendo de 20, né, os 15 centímetros de água da pressão de suporte mais 5 de PIP, totalizando 20. Outros ventiladores vão colocar tudo com uma única pressão. E aí, esses 15, na verdade, você abate o valor da PIP. Então, se a PIP é de 5, se você colocou uma pressão de suporte de 15, se o ventilador ele não considera essa PIP, então o delta de pressão corresponde a 10 centímetros de água. Você também pode ajustar a PIP, o percentual de ciclagem, veremos daqui a pouco, o tempo de subida, né, que é esse rise time, a FO2 e a sensibilidade em relação ao disparo. Então, começando falando aqui sobre a ciclagem. Ela vem pré-estabelecida, pré-determinada em 25% do pico de fluxo inspiratório. Por exemplo, se o paciente alcançou um fluxo inspiratório de 100, toda vez que aquele fluxo cair para 75, então lembre, bateu em 100, toda vez que cair para 75, chegou em 75, o ventilador vai ciclar. Alguns ventiladores, os mais modernos, praticamente todos permitem, possibilitam, de ciclar em relação à porcentagem, né? Você ajustar a porcentagem. Nesse exemplo aqui,
repare que tem 10% do pico de fluxo inspiratório. Isso quer dizer o quê? Observe que o ventilador ele acaba demorando mais para ciclar. Consequentemente, o tempo inspiratório aumenta. Nesse outro exemplo, a ciclagem agora em 50% do pico de fluxo inspiratório. Observe que essa ciclagem ela acontece mais precocemente, ela acontece mais cedo, consequentemente isso encurta o tempo inspiratório. Então essa porcentagem de ciclagem, ela pode ser ajustada pensando nisso, em alterar o tempo inspiratório, principalmente quando você quer alterar o tempo expiratório. Se você encurta o tempo ins, você tende a aumentar o tempo expiratório. Em relação à sensibilidade, o que vimos no modo VCV e no modo PCV vale aqui para o PSV. A sensibilidade também, ela pode ser a pressão ou a fluxo. Diferente dos outros dois modos, aqui a sensibilidade no PSV não tem a possibilidade de disparo a tempo, tá? Visto que é um modo espontâneo. Em relação ao volume corrente, o volume corrente ele será influenciado pelo quê? Pelo delta de pressão. Então, quanto mais pressão de suporte você oferta a esse paciente, tendência que maior seja o volume corrente. O percentual de ciclagem, como vimos anteriormente, se você aumenta o tempo inspiratório através do ajuste, né, dessa ciclagem, você está aumentando o volume corrente. Depende do rise time, depende da mecânica ventilatória. Quanto melhor estiver a impedância do sistema respiratório, maior será o volume, e depende do esforço do paciente. Como o fluxo é livre, se o paciente realizar um esforço maior, então houver uma contração muscular maior, e o volume também será maior. Se o esforço reduzir, o volume também tende a acompanhar, mesmo que exista manutenção do delta de pressão ou da impedância do sistema respiratório. Portanto, tome muito cuidado, já que é um modo que o volume é variável, evite volumes correntes excessivamente altos ou excessivamente baixos, tá? Então é importante que você ajuste a pressão necessária, mas tem ali principalmente alarmes de volume bem também ajustados para evitar esse aumento ou essa diminuição do volume. Lembrar também que, como é um modo espontâneo e você não controla a frequência respiratória, os ventiladores ele têm um chamado backup, né? Um backup de apneia, que é um tipo de sistema que você informa ao ventilador o seguinte, ó, o paciente ele pode permanecer 20 segundos em apneia. Se passar de 20 segundos, altere automaticamente o modo para o modo assisto controlado. E aí, logo que você colocar esse paciente em PSV, lembre de ajustar esse backup no sentido de quantos segundos você permitirá que esse paciente fique em apneia e também para qual modo ventilatório ele será retornado se essa apneia prolongada realmente acontecer. Lembrando, como é um modo espontâneo, pacientes completamente sedados, esse modo não é interessante, ele não deve ser utilizado. Porém, em pacientes levemente sedados, como a sincronia, o ventilador mais moderno, ele consegue manter uma sincronia paciente-ventilador muito melhor. Então, a última orientação prática de ventilação mecânica nos traz que mesmo um paciente sedado, mas de forma leve, o modo PSV ele pode ser utilizado. Não só naquele paciente que você já está pensando e preparando para o desmame. Aquele paciente também fará uso do modo PSV. Mas toda vez que esse paciente tem ou inicia a atividade muscular, o PSV pode ser o modo ventilatório benéfico. Então é isso. Chegamos ao final aqui de mais uma aula sobre modos ventilatórios. A última, falamos sobre VCV, falamos sobre PCV e agora finalizamos com PSV. Se você curtiu essa curta playlist, se inscreve aqui no canal, deixa também aí o seu like, compartilhe esse conteúdo com seus colegas e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal. Pelo menos 2 por semana, falando sobre as orientações práticas de ventilação mecânica publicadas em 2024.
Beleza? É isso. Até o próximo vídeo.